Esse ateísmo prático está presente na sociedade ocidental de uma forma intensa como nunca antes em sua história. Martinho Lutero, quando pregou na igreja de Santa Maria, em Wittenberg, uma série nos Salmos, quando chegou no Salmo 10, ele fez uma observação que eu queria compartilhar com você. Olha o comentário dele. Não há, em minha opinião, um salmo que descreva a mente, os métodos, as obras e as palavras, os sentimentos e o destino do ímpio com tanta propriedade, plenitude e perspectiva como este salmo. Se você quiser um retrato 3x4, que é o ímpio? Que é o ateísta prático? O Salmo 10, ele sintetiza, ele resume de modo muito adequado. Eu queria sua atenção para ver aqui, enxergar nesse texto, os sinais do ateísmo prático, as marcas, as características distintivas daqueles que professam que Deus existe, mas vivem como se Deus não existisse. Mas antes disso, algumas ressalvas para não faltar com a verdade. Primeiro, os sinais apontados no Salmo 10 são uma amostragem. Existem muitos outros sinais. Isso não é exaustivo. Nós vamos tratar aqui alguns, mas existem outras características. Esse salmo não foi escrito com uma teologia sistemática, como um diagnóstico da sociedade, correto? Mas há presença aqui de sinais. Pois bem, segundo, nem todos os sinais estão presentes em todas as pessoas em o mesmo grau. Existe uma doutrina cristã chamada doutrina da corrupção radical, às vezes chamada de depravação total, que afirma que todos os homens estão corrompidos, com igual potencial para o mal, mas exibem de maneira diferente essa corrupção. Em outras palavras, você pode encontrar uma pessoa que afirme categoricamente: Deus não existe, eu não creio. Ou pessoas que vivem como se Deus existisse, mas são capazes de fazer coisas boas. Há ateus gentis. Há pessoas que não são religiosas, mas que são honestas no trato com o outro. Isso nos leva a terceira ressalva. Um ateu, seja ele teórico ou prático, como portador da imagem de Deus, é capaz de fazer coisas boas. O vício não é exclusivo do ateu, nem a virtude é monopólio do religioso. Feitas essas ressalvas, vejamos aí, quais são os sinais do ateísmo prático no Salmo 10. Primeiro, arrogância e autoconfiança em seus planos. Os versos 2 a 4 apontam isso. Veja a linguagem que Davi usa. Arrogância, autoconfiança, a empáfia do ímpio. Com arrogância, os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das tramas que urdiram, pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso, na sua soberba, não investiga, que não há Deus, são todas as suas cogitações. Davi, observe, não descreve aqui o ímpio usando um termo genérico, indefinido. Ele vai usar qualificações, adjetivos, numa espécie de diagnóstico da condição do coração do ímpio a partir das suas próprias atitudes. E a linguagem é pesada, não é uma coisa agradável de ouvir. Olha os termos que ele usa: arrogância, tramas, perversidade, cobiça, avareza, maledicência, blasfêmia, soberba. É como se Davi estivesse dizendo: o ímpio, ele empina o seu nariz diante de Deus. Ele não se submete. Ele se apresenta como se fosse senhor de si, com arrogância, altivez, espírito blasfemo. Então, ele segue falando aqui dessa atitude. Com arrogância persegue o pobre aqui é a pessoa indefesa. São presos pelas tramas dos ímpios, né? O perverso se gloria da cobiça de sua alma. Ele está falando da ostentação. Essa palavra é muito usada hoje em dia, né? Um indivíduo que ostenta. Ele quer se apresentar como sendo maior, superior aos demais. Esse é o espírito aqui. Com cobiça. O avarento maldiz e blasfema contra o Senhor. Não há temor para blasfemar contra Deus, insultá-lo verbalmente. É preciso ter essa empáfia de altivez. E o ímpio tem isso. É o que Davi está a dizer. A presunção de ignorar a Deus, de desprezá-lo. Deus não está nos seus planos. Uma pessoa descrita aqui, ela pode ser resumida com a palavra insolência. O insolente é alguém que, por natureza, é atrevido, altivo e desaforado. Então, Davi está dizendo, olha, o ateísta prático, o indivíduo que vive como se Deus não existisse, ele tem esse espírito de impiedade, de desprezo,
por Deus e pelo próximo. Faz isso com ações e também com palavras. E a pergunta é, de onde vem isso, gente? De onde vem esse espírito? Isso vem do coração. O coração, como disse Jesus, é a fonte. O coração caído, o coração contaminado pelo orgulho, que é o gestor de tudo isso. O orgulho humano. Spurgeon disse assim sobre o orgulho. O orgulho causou a queda de Satanás do céu ao inferno. Baniu nossos primeiros pais do paraíso. E de maneira semelhante, arruinará todos os que se satisfazem dele. O orgulho é o nosso mais terrível inimigo. O orgulho. E leva o ser humano a essa atitude para com Deus e para com o seu próximo. Uma arrogância, uma atitude de realmente atrevimento diante de Deus e da sua vocação, que é amar a Deus e amar o próximo, mas ele ignora tudo isso.